Olá para todos, está no ar mais um Papo em Dia e hoje vamos falar sobre um assunto que vem tomando conta do público cada vez mais, o CrossFit. E vamos falar com o Dr. Bruno Canizares, que ele é ortopedista do esporte. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Mariana? Bom, antes da gente começar esse assunto um pouco mais técnico, né, falando de saúde, você é crossfiteiro, né? Então eu queria que você começasse esse papo contando pra gente como que surgiu o interesse em praticar esse esporte. Eu comecei a praticar o CrossFit em 2013, aqui em Santo André. Na época eu nadava pela faculdade, eu estava ainda no último ano de faculdade, e eu comecei a nadar. E aí, como um complemento do treinamento para natação, porque o CrossFit tem muita coisa explosiva, muita questão de força, ele complementa diversos esportes para ter um melhor rendimento. Eu conheci o CrossFit e aí eu comecei a praticar desde então. E aí foi paixão à primeira vista. Falei, nossa, que eu sempre fui apaixonado por esportes intensos, muito. Sempre foi apaixonado, esporte em geral, assim. Desafio. Quanto mais desafios, exato. Quanto mais intenso, melhor. E aí, quando eu vi o CrossFit, falei, é exatamente isso que eu quero. E aí eu venho desde 2013 fazendo CrossFit até hoje em dia. E ele te funciona como uma atividade, né, um esporte complementar? Ou você realmente acredita que o CrossFit ele é completo por si só? Porque, de fato, ele mexe com todas as partes do corpo, né? O CrossFit é completo por si só. Eu pratico só CrossFit, como a maioria das pessoas e atletas também que Deixou fazem. de nadar. Deixei de nadar. Hoje também a rotina não deixa a gente fazer tudo que quer, né? O tempo é meio curto. Mas hoje eu faço só CrossFit, tento fazer todos os dias, sempre que tem um buraquinho na agenda aí, eu tento praticar, porque é a minha fuga, minha terapia, eu diria, meu CrossFit. Bom, você falou que é sua terapia. O esporte hoje em dia também, muitas pessoas fazem não somente para buscar uma resistência, buscar uma melhora no condicionamento físico, mas mental também. Como que o CrossFit ajuda nesse sentido? O CrossFit ele é um desafio diário, né? Como tem várias frases que a gente vê nos boxes de CrossFit, pintadas na parede, e tem uma que eu acho que explicita muito bem como é que nunca vai ficar fácil. Se tá mais fácil, você que está treinando errado. Porque você sempre vai ter, porque seja para fazer mais rápido, fazer com mais peso, fazer com a melhor técnica, fazer mais volume. Então isso tudo sempre tem que estar. O CrossFit ele estimula você a sempre vencer o seu próprio limite. Tipo, você vencer você mesmo, você ser melhor hoje do que você era ontem. E a partir disso, as pessoas aplicam isso na vida, Com né? Para estar sempre certeza. superando. Com certeza, porque aí você consegue. Isso aí vira uma lição de vida, né? Porque você sempre tenta se superar, começa a resiliência, você se supera no trabalho, você ser uma pessoa melhor em casa, no trabalho, em todos os aspectos da vida. Bom, a gente comentou aqui também que no CrossFit a gente consegue mexer com todas as partes do corpo, né? Ele não é um esporte que você trabalha só com uma parte ali. Mas, assim, falando nesse geral mesmo, que cuidados que as pessoas devem ter para poder praticar? Justamente levando nesse ponto que você tem que estar bem ali completamente para poder praticar esse esporte. Eu diria que não tem nenhum cuidado diferente do que a maioria das atividades físicas. Você tem todas as pessoas, cada um vai ter sua própria limitação, podem ter problemas de saúde, pressão, diabetes, arritmias, podem ter lesões ortopédicas, artrose, desgaste de articulação. Porém, isso não impede de praticar atividade física. Basta você tem que procurar sempre um médico para ter orientação correta, quais exercícios você pode fazer, que tipo de movimentos você pode fazer ou não, o que você deve evitar e aí então você vai procurar atividade física com essas limitações. E o CrossFit se enquadra muito bem porque o CrossFit apesar do treino ser ali para todo mundo, é o mesmo treino no dia, mas ele é individualizado. Quem tem alguma limitação, quem não pode fazer algum movimento, ou quem não consegue fazer aquele movimento ainda, tem as adaptações sempre. Então a pessoa vai adaptar, vai pegar menos peso, vai trocar o movimento, vai fazer ele de uma maneira diferente, sempre com orientação do profissional, que aí você não vai aumentar o risco de lesão e vai manter a saúde. E deveria ser assim em todos os esportes. Sempre que você for fazer atividade física, a orientação de um profissional da área é essencial. A gente até vai destacar aqui alguns mitos, né, para quem está conhecendo agora o CrossFit, quer desmitificar essas questões. A questão das lesões, né? Muitas pessoas falam que,
aparenta, sei lá, um esporte que você pode sair muito lesionado. A gente até comentou antes de começar aqui o podcast que aparenta ser um esporte muito bruto, né? É Uhum. aquela correria e pega peso aqui, pega peso ali. Mas não é esse o caso. Não, não mesmo. Tem vários estudos, não só no Brasil, como no mundo todo, que seguiram mais ou menos a mesma linha. Passaram questionários, por exemplo, para diversos box, locais de CrossFit, que os atletas responderam em relação a número de lesões, locais de lesão, quanto tempo ficou afastado por causa daquela lesão, como que foi, e enviaram e a gente fez, teve lá da Escola Paulista de Medicina, lá do Centro de Traumatologia do Esporte que a gente fez lá, que eles mostram exatamente, e aí categorizaram o número de lesões por horas praticadas do esporte e compararam com os outros esportes que a gente vê por aí, futebol, corrida de rua, basquete, algumas lutas, e mostrou que o CrossFit é um esporte extremamente seguro em relação ao número de lesões pelas horas praticadas, muito menos que futebol e corrida de rua que todo mundo faz no Brasil, por exemplo. E aí, uma das razões, principalmente, é por quê? Porque o CrossFit você sempre vai ter um profissional te orientando, como eu disse, é individualizado, vai corrigir os erros, vai ter correção técnica, você vai ter um limite do que você pode fazer com orientação do profissional. E muitas vezes, quando vai praticar outros esportes, as pessoas só vão e fazem, sem ter um preparo de fortalecimento, que o CrossFit tem toda uma base de fortalecimento antes de você fazer os treinos, sem ter orientação no profissional, por exemplo, só quero correr na rua e sai correndo. Obviamente, fazer qualquer esporte é melhor do que você ficar no sofá, parado. Mas, se você fizer da maneira correta, você, além de não se machucar, você vai ter uma longevidade muito maior no esporte. Bom, até falando aqui do seu lado, né, ortopedista, então seria recomendado para todo esporte fazer esse aquecimento que tem no CrossFit para evitar essas lesões. Sim, todo esporte específico tem que ser feito um aquecimento, uma base de fortalecimento para a prática do esporte, porque se você vai fazer uma corrida ou então vai jogar bola, você não tem um preparo, uma musculatura preparada, ninguém está falando para ficar todo mundo extremamente forte, mas você tem uma musculatura mais preparada para aquela atividade esportiva, você vai, além de desempenhar melhor, que todo mundo quer sempre desempenhar melhor, você ainda vai diminuir o risco de lesão, porque o seu músculo, o seu corpo e o músculo vai estar preparado para aquilo que você está fazendo. Não é simplesmente um susto que você está dando nele uma vez, 2 vezes por semana. É muito inteligente, né? De fato, é uma coisa que todo mundo deveria fazer nesse caso. Pensando por esse lado, então, o CrossFit ele foi desenvolvido justamente para isso, para que as pessoas consigam se desenvolver de uma maneira igual em todas as partes. Sim, o CrossFit, desde que ele foi criado lá nos Estados Unidos pelo Greg Glassman, ele tem uma linha que o objetivo dele era criar um método de treinamento. O CrossFit é um método de treinamento que depois virou uma marca, mas hoje ele foi criado como um método de treinamento de exercícios funcionais. O que isso se enquadra? Exercícios que vão permitir que a pessoa consiga realizar melhor as tarefas do dia a dia, por exemplo. E aí eu tive a oportunidade de fazer o curso de Coach Level 1 de CrossFit que eles deram para médicos há alguns anos, e eles explicam exatamente isso. A pessoa vai ter que levantar o sofá para pegar alguma coisa embaixo. Aí eles equiparam ao levantamento terra, de você tirar uma barra do chão. Então você fortalece isso e você consegue fazer esse movimento do sofá, por exemplo, de uma maneira correta. O agachamento, ainda mais pessoas mais idosas que também podem praticar. Tem que levantar da cadeira, sentar da cadeira, levantar. Isso daí, fortalecer a perna com agachamento, você vai fazendo exercício, é um exercício funcional que vai te melhorar essa atividade do dia a dia. Então o CrossFit ele vai te preparar melhor para tudo no dia a dia. Como outras atividades de fortalecimento, mas o CrossFit em si com certeza vai te preparar melhor para todas as suas atividades diárias. Bom, um outro mito também é a questão da idade. A gente olha lá quem tá praticando, é uma energia que cansa só de olhar. Mas qualquer pessoa pode praticar. Qualquer pessoa, independente da idade, como eu disse, ele vai ser individualizado e vai ser adaptado conforme as limitações da pessoa. Eu mesmo, meus pais, na época que eu introduzi eles no CrossFit, meu pai tinha 58 e minha mãe 60 anos na época. Estavam acima do peso, com vários problemas de saúde, diabetes, a pressão, e ele coloquei eles para treinar CrossFit, eles foram melhorando tudo, diminuíram remédios que estavam tomando, emagreceram, e eles tinham uma idade avançada. Só que aconteceu, os treinamentos foram sempre adaptados. Então eles faziam até onde eles conseguiam, exercícios que não iriam machucar. Minha mãe tem uma história bem interessante, que é bem legal. Minha mãe, quando começa a ter um dos exercícios do CrossFit que a gente faz é salto na caixa, né? A caixa, uma caixa de mais de 30 centímetros, a feminina, assim, a mais baixa. E aí, a minha mãe
tinha um movimento, o que eu fazia? Ela sempre subia num step, ia subir um degrau, subia algumas coisas. O dia que ela deu o primeiro, ela conseguiu dar o primeiro salto do chão para cima da caixa, ela chorou de estar vencendo um obstáculo grande na vida dela, porque ela achou que nunca ia conseguir isso. E porque ela foi criando uma base, fortalecendo, o coach da época foi ensinando as coisas para ela, fortalecendo, e quando ele achou que ela tinha a condição de fazer, ele foi lá e pôs ela para tentar e ela conseguiu. Ai, que legal. E em quanto tempo, mais ou menos, desde que ela começou, ela conseguiu? Isso aí acho que demorou uma média de entre 4 e 6 meses, mais ou menos, que ela estava praticando. Foi rápido, foi né? rápido, foi rápido. Porque são tantos exercícios que precisa fazer. E levando em questão também esse ponto, né, de a pessoa respeita os seus próprios limites, é também realizado em grupo. Como que funciona essa dinâmica? Por exemplo, a gente vai fazer juntos aqui. Eu não consigo. E você consegue. Como é que funciona essa dinâmica? Tem vários tipos de treinos, né? Mas geralmente o mais normal é ter um treino do dia, que as pessoas quase todos praticam aquele treino, com os movimentos que eles colocam na lousa. Aí, dentro de alguns movimentos, podem ter alguns mais complexos que nem todos os alunos vão conseguir. E, dentre esses movimentos, então, eles vão ter as adaptações relacionadas a esses movimentos. Tá, salto na caixa, aí não consegue pular, sobe na caixa dando um passo, não consegue, pega um step, um degrau mais baixo, só sobe ali e vai adaptando isso daí para cada um. E geralmente o treino ele é o mesmo para todo mundo e individual. Você faz, só que você tá ali, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, fazendo os mesmos movimentos. Tem também os treinos em duplas, trios, em grupos, que aí você divide. E aí vai ter dividir o número de movimentos entre o seu grupo ali, ou fazer junto, sincronizado. Se eu e você formos treinar juntos e você não consegue fazer todos os movimentos que eu, nem pegar o mesmo peso, não tem problema. Você vai fazer, na hora que eu for fazer, se eu faço o meu movimento, você faz o seu movimento adaptado, ou então com menos peso, e a gente continua fazendo a contagem. Então sempre tem adaptações para quê? Para que todo mundo treine e todo mundo atinja o objetivo saudável que tem do treino ali. E é legal também essa união, né, que o treino proporciona. Você vai lá, você conhece pessoas. A gente tem uma rotina tão corrida hoje, né? Normalmente é trabalho, estudo, casa. Então é um momento que as pessoas conseguem quebrar a rotina. E como é que você vê que quebrou a sua rotina também para você ter esse tempo para você mesmo, né? Não só com obrigações ali no dia a dia. Sim, é muito bom, porque o exercício físico hoje, ele eu diria que é a fuga de quase todo mundo, né? Porque a gente faz atividade, libera endorfina, a gente fica mais feliz, melhora. Todo mundo... Poxa, eu treino 6 horas da manhã, quando eu consigo treinar, o meu dia parece que é outro, é muito diferente do dia que eu não consigo, então isso é bom. E o CrossFit, por você estar ali sempre com uma turma treinando, tem os momentos entre uma explicação e outra, prepara o material, e aí você vai conversando, você chega mais cedo, conhece o pessoal, e você vai conhecendo pessoas que não tem nada a ver com o seu círculo social, e você vai criando uma nova galera, uma nova turma. Então você vai fazendo novas amizades, novos relacionamentos de trabalho, é muito interessante, assim. Então ele é, tanto que a gente fala, vira uma comunidade mesmo. O CrossFit no seu box é uma comunidade, porque você fica amigo, você ajuda o outro te ajuda e você vai se aproximando cada vez mais das pessoas. E para os seus pais, acrescentou também nesse sentido? Você falou que eles melhoraram bastante, né? Diminuíram remédios. Nesse sentido social também ajudou eles? Muito, muito, ajudou muito. Eles começaram porque a pessoa, quando vai ficando mais velha, é difícil ela criar novas amizades, né? Sim. Então eles criaram novas amizades, eles foram super acolhidos por todo mundo lá de onde eles começaram a treinar, ficaram amigos de todas as pessoas mais independente da faixa etária, da idade. Então isso acrescentou muito. Era um ambiente quando eles praticavam que eles estavam muito felizes, né, lá. Eles iam pra lá, todo mundo se interagia, eles gostavam muito. Eles eram meio que xodózinho da galera lá. Bom, e tem um outro mito também que você vai desmitificar aqui agora pra gente, que é a questão de quem tem alguma patologia, alguma deficiência. Pode ou não pode participar? Pode, com certeza. É como eu disse, provavelmente vai ter que fazer algumas adaptações, obviamente, para não agravar o problema de saúde que a pessoa tem, não agravar aquela deficiência, ou então para fazer conforme a limitação que ela tem, poder praticar o exercício. Mas ela pode fazer. Será um exercício adaptado, semelhante ao princípio do treino que tem ali, então vão adaptar para que ela consiga realizar também, ter todos os benefícios daquele treino e tá lá ali com o pessoal também fazendo o mesmo treino. Então não tem nenhuma, obviamente não tem restrição, mas não tem nenhuma objeção a fazer o exercício, só respeitar as limitações que ela tenha. Não tem desculpa, né? No meu caso, tem que criar vergonha na cara e praticar, porque pode qualquer idade, qualquer tipo de patologia, certo? Sim. E machuca menos, né? Como muitas pessoas falam ali, tem muito esse tipo de
lesão, né, que o esporte traz. Então, assim, machuca menos. Então, é super recomendável para qualquer um aqui. Basta levantar aí. Exatamente, só sai do sofá, sai da cadeira, vai treinar. Eu digo, obviamente o CrossFit tem todas essas vantagens que eu acabei comentando aqui, e tem muita gente que se enquadra nesse perfil. Então eu sempre digo, não tenha preconceito, vai testar o esporte, vai ver como é que é, vai testar aquele treino. Se você não gostar, não tem problema. O mais importante é você achar uma atividade que você goste. Hoje a gente não tem desculpa para ficar no sofá, para ficar em casa, para não treinar. O sedentarismo já está comprovado como uma das coisas, dos problemas da sociedade moderna que mais vão criar problemas de saúde, de aumento da pressão, diabetes, colesterol, todos relacionados ao sedentarismo. Então, a pessoa tem que procurar uma atividade física para ser realizada, que isso vai mudar muito a qualidade de vida dela em geral. Então, não tem desculpa para ficar em casa, ninguém. Bom, não sei se eu vou falar certo agora, mas são diversos movimentos específicos dentro do CrossFit. É isso? Correto. Correto. Quais são os principais? O CrossFit ele é dividido em 3 grandes grupos, né? Que é a parte dos ginásticos, que tem que são movimentos de barra normal, bater o peito na barra, subir em cima da barra com os braços, argola. Tem os movimentos de levantamento de peso, que são os levantamentos que a gente vê aí em Olimpíada, tudo que a gente faz, que são o arranco, o arremesso, e tem os movimentos a parte aeróbica, que é corrida, remo, bicicleta. Então tem todos esses daí. Então esses daí são os principais. Então a gente divide nesses 3 grandes grupos, e aí dentro dos grandes grupos vão ter os movimentos específicos de cada um. Mas assim, é engraçado que cada treino ele é muito variado, então é muito difícil você repetir, por exemplo, o mesmo movimento, o mesmo exercício na mesma semana. Você varia muito devido a tal diversidade que a gente encontra. Bom, confesso que eu me animei de verdade, pessoalmente aqui falando, achei bem interessante. A gente tá quase encerrando o Papo em Dia, mas antes, uma pergunta importante também. Já que a gente comentou que se pode começar a qualquer momento, não tem nenhum impedimento para quem quer realizar atividade física, quais são os benefícios a longo prazo para quem pratica o CrossFit? Os benefícios a longo prazo de quem pratica CrossFit são os mesmos de quem pratica atividade física, em geral, mas a gente vai ter um fortalecimento da musculatura. Isso daí, a longo prazo, você vai proteger suas articulações, porque o músculo mais forte ajuda você a ter uma proteção da articulação, prevenindo doenças osteoarticulares como artrose, desgastes de todas as articulações em geral. Melhora a qualidade de tendões, evitando lesões de tendões. Então esse daí tem os benefícios cardiovasculares, que você vai ter o melhor funcionamento do sistema cardiovascular, então diminui pressão, você pode ter diminuição de diabetes, e a pessoa, ela vai ter mais disposição para o dia a dia quando você pratica exercício, você tem mais liberação de hormônios no corpo de uma maneira que te deixam mais feliz, mais alegre, combatendo vários outros problemas também. Então, assim, atividade física são só benefícios. Tem até um vídeo que vem circulando na internet há um tempo, volta e meia ele aparece lá de novo, que é a comparação da vida de dois idosos, né? Que um praticou esporte a vida toda e o outro não. O que não praticou não consegue levantar um neto no colo, não consegue ir ao banheiro sozinho. O que pratica já tá lá, melhor que nós dois juntos. É verdade isso, que o CrossFit proporciona isso? Proporciona, porque o CrossFit você vai ter um grande ganho de massa muscular, e depois de uma certa idade, principalmente depois dos 60 anos, nosso corpo ele começa a consumir a massa muscular e armazenar em maneiras mais rápidas de energia como gordura. Então a gente perde músculo e fica com mais gordura no corpo. Quando você pratica atividade física a vida inteira, mesmo numa idade mais avançada, você vai preservar sua massa muscular. E vários estudos já mostraram que o índice de massa muscular nos membros inferiores, ele está diretamente relacionado à expectativa de vida. Então, quem tem mais força nas pernas, vive mais. Por quê? A pessoa vai se locomover melhor, isso aí vai fazer com que ela tenha menos risco de quedas, além disso, vai se locomover melhor, então ela vai conseguir trabalhar melhor a questão cardiovascular, vai ter menos problemas de pressão, de diabetes. Então, não tem o que falar. Fazer atividade vai te deixar muito melhor. Sem contar
poder brincar com os netos, poder viajar, poder andar, fazer caminhadas longas, fazer viagens em que você possa caminhar, porque quanto mais fraco você tiver, você não chega um momento que você não consegue fazer várias atividades. Ah, vai ter uma viagem de família para tal lugar. Ah, mas tem que ficar num lugar que eu fique sentado. Não, isso aí você também vai conseguir combater. Pronto, já me convenceu. Partiu o CrossFit. Fechado. Doutor, muito obrigada por esse bate-papo gostoso aqui e incentivador. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder passar um pouquinho de conhecimento e compartilhar isso com todo mundo aí. E agradeço a vocês também que nos acompanharam em mais um Papo em Dia.